Neste educativo, vamos conhecer uma doença que ainda causa medo e estigma por parte da população pela falta de conhecimento. Trata-se da hanseníase, ou lepra, como era conhecida antigamente. Uma doença infecciosa crônica e que acomete normalmente a pele e os nervos das pessoas. Uma doença que tem tratamento e cura. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, né? E que acomete normalmente a pele e o nervo das pessoas. E pode desenvolver lesões cutâneas, como manchas, como placas, áreas de alteração de sensibilidade e lesões nos nervos, especialmente diminuição de sensibilidade em algumas áreas afetadas. A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade. As referências mais remotas datam de 600 a.C. e procedem da Ásia, que, juntamente com a África, são consideradas o berço da doença. Ainda hoje, a doença está presente em nosso meio e acomete mais de 200 mil pessoas por ano no mundo. O Brasil é o segundo país em número de casos, com 26 mil novos casos por ano. Sendo que os países mais frequentes são Índia, que é a maior parte dos casos está lá. Em segundo lugar, o Brasil, mas proporcionalmente o Brasil é até maior do que a Índia pelo tamanho da população. E aí tem países do sudoeste asiático, como Bangladesh, como Indonésia e alguns países africanos, onde é mais frequente. No Brasil, os números foram em termos de 26 mil casos novos no ano passado. E esse número vem se mantendo ao longo dos anos. A hanseníase é um sério problema de saúde pública e é considerada uma doença negligenciada, que são doenças causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. A hanseníase, sem dúvida, é uma doença considerada de saúde pública, sim, porque ela é transmissível, né, e ela comete as pessoas de um nível socioeconômico mais baixo, nas áreas mais pobres, vamos dizer assim, onde a sua transmissão é mais favorável. E isso, como é uma doença transmissível e tratamento longo, período de incubação também longo da doença, ela é considerada, sim, de um problema de saúde pública, sem dúvida. A causa da hanseníase é conhecida. É causada por um micro-organismo, bactéria, denominado Mycobacterium leprae. O que causa a doença hanseníase é a aquisição de um bacilo chamado Mycobacterium leprae, né? E ele causa a hanseníase. E a doença em si leva de 2 a 7 anos para ela começar a se manifestar clinicamente. Isso é, sem dúvida, também um problema que leva a um real problema de saúde pública, porque nesse período todo a pessoa não está manifestando a doença. Então o diagnóstico nessa época não é feito, não é realizado, só quando ele começa a apresentar a mesma doença. Não existe um grupo de risco para a doença. A infecção por hanseníase pode acometer pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. Entretanto, é necessário um longo período de exposição à bactéria, sendo que apenas uma pequena parcela da população infectada realmente adoece. Não existe um grupo de risco específico. A gente percebe que a doença é mais frequente numa população socioeconômica mais desfavorecida. Isso pode ser principalmente pelas condições de habitação, as condições de acesso à saúde, condições de moradia, as pessoas viverem aglomerados com uma pessoa doente, às vezes sem o tratamento, sem estar com o diagnóstico feito, sem o acesso a esse tratamento. Então esse fica um grupo mais suscetível. A gente vê a doença em todos os grupos sociais, mas com a frequência é muito maior nesses grupos. Então se relaciona um pouco com essa situação socioeconômica, com certeza. A hanseníase é uma doença contagiosa e é transmitida por gotículas de um indivíduo multibacilar, ou seja, do indivíduo que tem a doença para uma pessoa que esteja geneticamente predisposta a adquirir a doença. A hanseníase, como doença contagiosa, ela é transmitida pela saliva, pelas vias aéreas superiores, né? E em relação a uma pessoa doente, eliminando o bacilo causador da hanseníase pelas vias respiratórias,
Os comunicantes que vivem com frequência perto desses doentes também adquirem a doença via respiratória também. Vale reforçar, nem todas as pessoas que tenham contato com a bactéria vão desenvolver a doença. Agora também tem quem pega e quem não pega. Então existe uma defesa natural que muitas pessoas têm da hanseníase, então existe uma pequena porcentagem da população que tem o risco de adquirir a doença. O período de incubação da doença é longo e pode demorar anos. Tudo é longo na hanseníase, a doença é crônica. Então se fala de 2 anos, 5 anos, 7 anos em média de incubação. Se fala até 20 anos eventualmente. E a incubação é aquele momento no qual você não tem nenhum sinal da doença. A partir do momento que você começa a ter a doença também, para ela se desenvolver numa doença mais extensa, se for o caso, também demoram anos também. Então tudo é muito crônico, mas a incubação é de anos. Uma dúvida comum é quanto tempo a pessoa passa a transmitir a doença. Esse tempo costuma ser longo, muito variado, mas em torno de anos, alguns anos que o paciente já tem a doença, que ele passa a ser transmissor. De acordo com a resposta do nosso organismo à presença da bactéria, a hanseníase pode ser classificada em 4 tipos. A doença se apresenta em 4 formas clínicas: indeterminada, tuberculoide ou paucibacilar, com poucos bacilos, borderline ou dimorfa, verchoviana ou multibacilar, com muitos bacilos. Então a hanseníase ela é dividida em algumas formas. A primeira forma, a forma indeterminada, é uma forma inicial que pode inclusive evoluir para a cura espontânea, em que o paciente apresenta manchas hipocrômicas, ou seja, manchas claras, com uma discreta alteração de sensibilidade. Essa é a forma ideal de se fazer o diagnóstico, porque é uma forma que não transmite e, se tratada adequadamente, evolui para uma cura sem sequelas. A partir desse momento, se essa doença não for tratada e o paciente não evolui para a cura espontânea, ele pode evoluir para polos da doença, e isso independe da bactéria. Depende sim do padrão de resposta imune que esse paciente vai apresentar. De um lado temos um polo em que o paciente tem uma boa resposta imunicelular, que são os pacientes que vão evoluir para um polo paucibacilar, e do ponto de vista técnico o nome seria a hanseníase tuberculoide. No outro extremo nós temos um paciente que tem uma resposta celular inadequada frente à bactéria. Então é um paciente que evoluirá para uma forma que chama forma virchoviana. Essa é a forma que a gente vai chamar de multibacilar e é uma forma que pode transmitir. E nesse meio nós temos as formas dimorfas ou borderlines, formas que somam características desses grupos polares. Agora vamos conhecer os principais sinais e sintomas da doença. Então, para procurar um médico pensando em hanseníase, é uma mancha, pode ser uma mancha branca, castanhada, avermelhada, com alguma alteração de sensibilidade, ou uma mancha que se mantém muito tempo, que às vezes a alteração de sensibilidade não vai ser sentida pela pessoa, vai ser identificado pelo profissional. Pode ser um caroço, pode ser alguma placa, um nódulo, que é um tumorzinho de pele mais alto. Qualquer coisa que fica mais tempo na pele, a gente precisa verificar. Tá? Tem muitas apresentações. A gente fala de mancha de uma forma geral, mas alguma alteração de pele com alteração de sensibilidade tem que ser investigada. Bom, o que eu senti, na verdade, é a orelha, as 2 orelhas cresciam aqui, ficavam assim como se fossem inchadas, né? Vale reforçar os sinais e sintomas mais frequentes da doença, que são manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica ao calor e frio, tátil, ao tato e à dor, que podem estar principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, na face, nas orelhas, no tronco, nas nádegas e nas pernas. Áreas com diminuição dos pelos e do suor, dor e sensação de choque, formigamento, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços e das pernas, inchaço de mãos e pés, diminuição da sensibilidade e ou da força muscular da face, mãos e pés devido à inflamação de nervos, que nesses casos podem estar engrossados e doloridos, úlceras de pernas e pés,
caroços, nódulos no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos, febre, edemas e dor nas juntas, entupimento, sangramento, ferida e ressecamento do nariz, ressecamento nos olhos. A perda da sensibilidade é um dos sinais mais importantes e o paciente deve ficar atento para não sofrer ferimentos. Um dos sintomas mais importantes é a perda da sensibilidade. Então é muito comum que o paciente apresente uma queimadura e não sinta. E quando ele vai olhar, já tem uma bolha nas mãos, nos pés. Uma vez que apresenta uma lesão e que o paciente não sabe como ela aconteceu, devemos sempre investigar uma alteração de sensibilidade que pode estar relacionada à hanseníase. Um dos sintomas que eu tive foi justamente perder a sensibilidade na pele, né? E especialmente nesses locais onde havia manchas, né? Você podia tocar com uma agulha, né? E é um dos testes que eles fazem lá e eu não sentia nada, né? As lesões da doença cometem toda a pele, mas existem algumas áreas de preferência que são aquelas áreas mais frias do corpo, dentre elas, lóbulo da orelha, extremidades das mãos e pés, cotovelos, joelhos, região glútea. Outra dúvida é se a hanseníase pode coçar e causar dor. Normalmente, a hanseníase não dói e também não coça, mesmo porque as pessoas não têm a sensibilidade ali na pele. Salvo quando nós temos algum tipo de complicação, como é o acometimento dos nervos, né? Aí sim, a dor nos locais onde esses nervos são acometidos, a pessoa pode ter dor sim. Apesar desses sinais e sintomas característicos, a hanseníase, às vezes, pode ser confundida com outras doenças. A hanseníase, ela pode ser também confundida com outras doenças. A dermatologia possui muitas doenças, muitas dermatoses que apresentam lesões semelhantes. Por isso mesmo, muitos colegas que não são muito assim treinados na hansenologia, eles podem confundir essas lesões com outros quadros de outras dermatoses, né? Agora, vamos ver como é realizado o diagnóstico da hanseníase, que é basicamente clínico e, em alguns casos, também podem ser realizados exames complementares. Para diagnosticar a hanseníase de uma forma comum, o exame clínico é suficiente. Se você tiver uma lesão de pele ou uma área de pele com alteração da sensibilidade, principalmente térmica, que é essa alteração de sensibilidade entre o calor e o frio, também pode ser pela dor, pelo tato, você está autorizado a já começar a tratar a pessoa como hanseníase sem nenhum exame complementar, nenhum exame além desse daí. Se você tem, é lógico que existem casos de dificuldade, a gente pode se valer eventualmente de uma biópsia de pele, que é um exame, se você tiver disponível, simples de ser feito, né, que dá muita informação também, mas sempre associado com esse exame clínico. Receber o diagnóstico de hanseníase não é fácil e assusta. É como se o mundo tivesse aberto um buraco, né, e você caído dentro, né? Porque apesar da toda a psicologia lá da dermatologista em me dizer que hanseníase tinha cura, etc, tal, né? Mas já é uma palavrinha que dá medo, né? Então eu realmente fiquei bem depressivo naquela ocasião. Deve fazer parte também da conduta diagnóstica uma avaliação dos familiares e pessoas próximas ao paciente. Não, na família, que eu saiba, ninguém teve até hoje, não. Mas o que eu sei é que na minha cidade havia famílias que tinham hanseníase. Então, existe uma chamada vigilância epidemiológica, por exemplo, se eu tenho hanseníase, fui diagnosticado, comecei a tratar, a gente faz na notificação o nome de todas as pessoas que convivem e que conviveram. Por quê? Por causa da incubação longa. Então, nos últimos 5 anos, pelo menos, eu tive um familiar que conviveu comigo há 2 anos atrás, já não mora mais, mas essa pessoa deve ser examinada também. Então, a gente tem que chamar todas essas pessoas no serviço de saúde e examinar. Então, esse é um dado tão importante quanto o tratamento. Isso é muito importante para a família. Uma preocupação que a doença provoca está relacionada com a gravidez. Vamos ver uma orientação. Em relação na hanseníase na gravidez,
Existem alguns trabalhos demonstrando que há presença de bacilo na placenta, mas muito pouco, sem nenhuma interferência com o aspecto de transmissão. Na literatura também existem alguns casos, muito poucos, raríssimos, de recém-nascido que apresentaram alguma suspeita de hanseníase. Portanto, na gravidez, é muito importante que essas pessoas fiquem bem orientadas que a gravidez não vai atrapalhar, a hanseníase não vai atrapalhar a gravidez e que elas não devem suspender a medicação, salvo se houver alguma indicação precisa. Portanto, durante a gravidez, o tratamento deve continuar normalmente. Agora, vamos ver como se dá a evolução da doença, que, se não tratada, pode acometer vários órgãos. Conforme a doença vai avançando, a hanseníase dificilmente ela vai causar o óbito do paciente. Mas suas complicações, como acontece, pode levar a cegueira, pode levar a uma impotência generande, né? E se acometer os nervos como complicação, ela vai ter a atrofia muscular, a mão pode ficar em garra, ter um pé caído, né? E ela vai ter uma falta de sensibilidade, e com essa falta de sensibilidade, ela pode se queimar, pode se machucar, porque ela não sente dor. Isso sim, aí sim nós vamos levando a uma complicação que são infecções secundárias na pele pós uma queimadura, por exemplo, e aí levando essa infecção até o osso, fazendo uma osteomielite, e quando se resolve essa osteomielite, há a reabsorção óssea, por isso levando à mutilação desses pacientes. Não existe ainda prevenção para a hanseníase do ponto de vista vacinal, mas felizmente a hanseníase tem cura. O tratamento é eficaz, gratuito e feito pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e pode durar de 6 meses a 1 ano. A hanseníase tem cura. O tratamento ele é disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde, no SUS, através de centros de referência, nas unidades básicas de saúde, e é um tratamento que dura, dependendo da forma de classificação do paciente, na forma paucibacilar, paciente com poucas lesões, um tratamento que dura 6 meses. O indivíduo na forma multibacilar deve ser tratado pelo período de 1 ano. E atenção para uma informação importante. Quando o paciente começa o tratamento, ele deixa de transmitir a doença. E tem uma coisa muito importante também, que deve ser bastante divulgada. À medida que o paciente inicia o tratamento, ele deixa de transmitir a doença. Isso é muito importante que a gente comente com o paciente e com os familiares, para que eles não tenham nenhum medo, mas o importante é que o paciente comece a tratar e em seguida ele comece a deixar de transmitir a doença, né? E vale sempre lembrar que a hanseníase não é transmitida pelo toque. É importante saber que se você encostar na pele de um paciente que tem hanseníase, a doença não é transmitida. Então não há necessidade de evitar o contato com o paciente com a hanseníase em tratamento. Para o sucesso do tratamento, a adesão do paciente é fundamental. Ele nunca deve parar o tratamento por conta própria. Mesmo que ele tenha algum efeito colateral, ele deve falar com seu médico antes de parar a medicação. É muito importante que o paciente em tratamento siga corretamente as orientações. Então aquele paciente que deve fazer o tratamento em 6 meses, o ideal é que ele não pare em momento algum de tomar a medicação. Caso apresente alguma lesão de pele, algum mal-estar, qualquer desconforto, ele deve primeiro procurar o seu centro de referência antes de suspender o tratamento. Vamos ver uma orientação se existe algum cuidado especial quando o paciente está em tratamento. Ao longo do tratamento, a principal recomendação é que o paciente evite a exposição ao sol, pois o tratamento pode causar algumas manchas decorrentes da exposição solar. O resto, o paciente pode levar uma vida normal, pode inclusive retornar ao seu ambiente de trabalho, não deve ser afastado do ambiente de trabalho, não deve ser afastado de seus familiares. Em alguns casos, a doença pode ter recidiva. A hanseníase pode ter recidiva, mas o mais importante é a gente avaliar a reinfecção. Uma vez que o paciente realizou o tratamento, isso não impede que, caso ele entre em contato novamente com alguém com a forma transmissora, que ele volte a adquirir a doença. A ajuda psicológica, às vezes, pode ser necessária para alguns pacientes em tratamento pelo estigma que a doença carrega. Os pacientes acometidos pela hanseníase,
eles apresentam algum problema relacionado à parte psicológica. Por quê? É pelo estigma, ou porque eles têm alguma sequela, ou porque eles têm medo de contar para as outras pessoas que tiveram hanseníase. Então, normalmente, o profissional de saúde ele exerce um fator psicológico junto ao paciente, mas quando há necessidade, alguma coisa mais importante, eles são encaminhados para um serviço de psicologia ou até mesmo de psiquiatria. A fisioterapia também pode fazer parte do tratamento para ajudar nas sequelas que possam ter sido causadas pela doença. Então, a fisioterapia, assim como outros métodos, são chamados da recuperação, né, da reabilitação dos pacientes. Após tratamento, a gente vai ver se ele ficou com alguma sequela, se ele ficou com alguma alteração motora, uma alteração sensitiva. Isso tende a melhorar com fisioterapias, existem cirurgias, existe uma série de atuações. Né? É uma pessoa que não termina só no tratamento, ela tem que ser acompanhada depois. Né? A hanseníase ainda carrega muito preconceito. É importante a sociedade estar informada e conscientizada sobre o tema. Então, relacionado ao estigma da doença, é uma coisa que a gente ainda vê, e vê muito. Então, existe as crianças que têm doença, são estigmatizadas, às vezes na escola, pelos próprios professores, porque a doença causa medo nas pessoas. A história da doença é uma história de afastamento, de isolamento, né? Os leprosários antigos, isso ainda é muito presente nas pessoas. Você pode falar tudo isso que a gente pode falar que não transmite depois que você começa a tratar, as pessoas não acreditam. A gente tem pacientes internados, às vezes, já tratados, que são isolados dentro de uma enfermaria de hospital. Por mais que a gente fale, não precisa, a gente entra sem não precisa disso, está isolado por causa disso, eu entro sem máscara, porque sei que não precisa, as pessoas mantêm o paciente isolado, porque tem esse receio. Então, esse estigma está muito presente ainda. Sim, sofri preconceito, sim. E me parece uma coisa inevitável, né? Principalmente as pessoas que tomam conhecimento, etc. e tal, né? Que passam a evitar, de alguma forma, ficarem longe e tal. Enfim, evitar o contato mais próximo, né? Sofri, sim. Com certeza, a gente tem trabalhado para que haja uma redução do estigma, do preconceito associado à hanseníase, mas ainda carregando esse nome de lepra, uma doença antiga, com todo esse peso bíblico que traz a doença, existe sim um preconceito, mas o mais importante é a gente deixar claro que a hanseníase tem cura. Aquele indivíduo que começa o tratamento para de transmitir a doença e ele evolui para cura. O conhecimento é um valioso aliado de nossa saúde. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Mas aproveite e já anote algumas dicas. SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, site sbd.org.br. EPM, Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina, site hospitalsaopaulo.org.br. HCFMB, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, site hcfmb.unesp.br. Ministério da Saúde, site portalms.saude.gov.br. Morhan, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, site morhan.org.br. Fundação Paulista contra a Hanseníase, site fundaçãohanseníase.org.br. HC, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A família também cumpre um papel de relevância no tratamento. Sem dúvida, a minha família foi fundamental, né? A família toda se uniu, né? Todo mundo colaborou. Acho que, graças a Deus, eu tive realmente um apoio, né? Nesse sentido, que eu não posso reclamar. Com certeza, a família é essencial no tratamento, seja na aderência aos medicamentos, seja no trabalho de prevenção a incapacidades e especialmente no acolhimento ao paciente com a hanseníase. Devemos lembrar que essa é uma doença que tem cura. O paciente não deve ficar afastado do contato com seus familiares, muito pelo contrário, o paciente em tratamento deve sempre ser acolhido pelos seus familiares e colegas de trabalho no geral. Como vimos,
Hanseníase é uma doença que tem tratamento e cura. Por isso, se você perceber alguma alteração ou perda de sensibilidade na sua pele, procure logo um médico e garanta sua saúde e qualidade de vida.